E vem conhecer mais do personagem do Besouro Azul. E está chegando nos cinemas o filme Besouro Azul, herói da DC Comics, que finalmente está ganhando a sua versão nas telonas. E por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo aqui no canal para você que não conhece nada do personagem, conhecer um pouco mais e ficar mais a fundo do personagem antes de ir ver ele no cinema. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e já assistiu o filme, esse vídeo também vai ser muito bom para você, porque já que eu vou falar sobre a origem do personagem, falar como é que ele funcionou nos quadrinhos, você consegue fazer uma comparação se no cinema, se o filme que foi para os cinemas manteve uma regularidade em questão de fidelidade do que tinha nos quadrinhos para as telas. Então vamos lá falar um pouco sobre o Besouro Azul. Para quem não conhece, o Besouro Azul teve 3 versões nos quadrinhos, uma feita por editoras diferentes. Cada editora fez a sua versão do Besouro Azul até que ele era vendido para uma próxima editora. Ele começou na Fox, da Fox ele foi para a Charlton e da Charlton ele chegou na DC Comics. Inclusive, a versão que vai para o cinema é a versão mais recente feita pela DC Comics, chamado Jamie Reyes. Mas a gente vai começar lá atrás, o feito pela Fox. Ele se chamava Jim Garrett. Depois do Jim Garrett, quando a editora vendeu os direitos dele em 1939 para outra editora, que seria a Charlton, ele mudou de nome para Ted Kord. Ted Kord, que é muito conhecido até hoje nos quadrinhos do Besouro Azul como um todo. E em 1985, eles venderam os direitos do personagem para a DC Comics, chamado Jamie Reyes. Mas quando ele foi vendido, não foi que o personagem foi começado do zero. Na verdade, cada editora tentava manter o máximo do personagem das outras versões dele. Tanto que, se você for ler os quadrinhos do Jamie Reyes, você vai perceber que, primeiro, o Ted Kord sempre é mencionado nos quadrinhos. E outra coisa muito interessante é que eles também mencionam o Jim Morrison em vários momentos, o Jim Garrett em vários momentos. Você pode perceber que eles, desde o seu começo da sua história, eles mencionam o personagem e mantêm algumas características do personagem do Jamie Reyes muito parecido com o do Ted Kord, como, por exemplo, a parte dele ser super inventivo e também um pouco algumas características do Escaravelho. Para quem não conhece o conceito do Besouro Azul, ele é um personagem que ele normalmente encontra esse Escaravelho que tem algumas características meio alienígenas. A partir daí ele se prende nas costas do seu portador e ele meio que domina esse portador. Ele meio que faz com que ele tenha o comando do seu corpo. Principalmente nas primeiras sagas, você consegue ver que, por exemplo, o Jamie Reyes não tem controle do seu corpo. Ele tem um controle, mas muito pouco. Em alguns momentos os Escaravelho tomam o controle. Vale destacar que ele até conversa com o Escaravelho em alguns momentos para poder tomar o controle. Tanto que é a partir daí que eles acabam criando uma relação. Eu poderia focar nos 3 personagens, mas eu vou contar a história do Jamie Reyes, porque eu acredito que a melhor parte dele é o que vai estar no cinema. Então você pode conhecer a partir daqui. Jamie Reyes cresceu no Texas, em El Paso, e ele tem dois amigos que sempre o acompanham no começo da sua jornada. Esses amigos seriam a Brenda e o Paco. E um dia que eles estão voltando para casa, eles veem algo misterioso no deserto e a partir daí o Jamie vai explorar e ele acaba encontrando o Escaravelho que estava ali naquela areia. Vale destacar que a mãe do Jamie, ela é uma paramédica, enquanto o seu pai é um mecânico. O Jamie Reyes já quis ajudar em casa no começo dos quadrinhos, mas o pai dele nunca deixou ele ajudar, porque ele acreditava que o filho dele tinha que viver sua vida plena como um jovem, como um adolescente, e que não tinha que perder seu tempo naquele momento cuidando de coisas de adulto. Quando ele encontra o Escaravelho, ele tenta explorar o Escaravelho, leva pra casa e ele torna uma grande surpresa, que seria o Escaravelho acaba ganhando vida e aí sim, no meio da noite, entrando nas suas costas e dominando completamente seu corpo. Assim como todos os super-heróis acontecem, ninguém sabe da sua identidade secreta. Ele no começo começa a ter aquelas tecnologias alienígenas que o Escaravelho pode dar, que seria aquela espada gigante, que seria a ideia de voar, que seria conseguir ler um pouco sobre quem está na sua frente. E antes de eu continuar, só vou falar o que aconteceu pro Escaravelho chegar lá. E como eu falei, eles não esqueceram as outras versões do Besouro Azul. E para contar a origem do Escaravelho, como ele chegou até lá, envolve muito o Ted Kord. Ele perdeu no começo da sua carreira o Escaravelho, e ele foi encontrado na Pedra da Eternidade, lar do mago Shazam. A partir daí vai saber que o Ted ele morreu anos depois
pro Maxwell Lord, que muita gente aqui deve conhecer, para quem não leu os quadrinhos, como o vilão de Mulher Maravilha 2. Ele já está presente lá. Inclusive, já tem algumas revelações no trailer de Besouro Azul que essa ideia do Ted Kord vai estar envolvida diretamente no filme do Besouro Azul, principalmente envolvendo a personagem da Bruna Marquezine. Já foi falado isso ao nome do além do nome dela, que já foi falado no trailer, já consegue ligar as personagens. Mas a partir daí, ele consegue pegar o Besouro Azul voltando para o momento atual do Jamie Reyes. Ele pega o Besouro Azul e ele acaba voando. O problema é que, por ele ser uma leitura alienígena, algumas pessoas iriam vir caçar o personagem. Algumas pessoas, como por exemplo os Lanternas Verdes, iriam vir atrás do personagem para saber o que é aquela análise alienígena de outro lugar que está acontecendo na Terra. Afinal, os Lanternas Verdes são os patrulheiros espaciais. Eles são os que cuidam disso. Mas antes disso acontecer, o Gladiador Dourado aparece na frente do Jamie Reyes e fala que para ele entender o que está acontecendo, ele precisa ir para o futuro. No futuro, ele encontra o Batman e aí começa toda essa saga do personagem envolvendo o Batman, o Gladiador Dourado e o Jamie Reyes, o Besouro Azul, tentando falar um pouco sobre o futuro. Vai destacar como surgiu também o personagem do Besouro Azul aqui dentro, como eles introduziram o personagem dentro da DC Comics. Ele surgiu depois da saga Crise das Infinitas Terras, logo depois da saga Crise Infinita. Foi a partir daí que colocaram ele. Então era um momento da DC que estava saindo de grandes sagas, estava meio que ajeitando o seu universo. Então a partir daí ainda tinha alguns requisitos das sagas passadas que eles tinham que resolver. Então a partir daí eles resolvem todo esse problema. Logo depois que acaba esse arco que envolve o Jamie no futuro, resolvendo os problemas, ele tendo sido caçado pelo Guy Garner, que como eu falei é um dos Lanternas Verdes, ele volta pro seu tempo atual. O que acontece que ele não sabia é que enquanto passava alguns dias no futuro, no nosso momento, ele passava um ano inteiro. E nesse ano inteiro, muita coisa mudou na vida do Jamie Reyes. Isso nem vai ser abordado no filme, só se fossem continuações. Nessa parte do Gladiador Dourado, eu acredito que nada disso vai ser mencionado. Só falando que depois disso ele teve mais uma saga onde ele percebeu que passou um ano e as coisas mudaram. Seus amigos mudaram. Um dos seus amigos começou a envolver com uma das principais gangues inimigas ali daquela região. O pai dele teve um grande problema e ficou numa cadeira de rodas por um tempo, exatamente por um acidente. As coisas mudaram. Essa próxima saga envolve muito mais o Jamie Reyes se envolver no ponto de querer conhecer um pouco mais dos caras velhos, conhecer um pouco mais sobre aquela tecnologia, e a partir daí ele ganha novos poderes, ele ganha uma nova tecnologia, ele sabe mais sobre aquela armadura que consegue ficar grande e ganhar novos poderes. Então, a partir daí, essa saga fica mais na parte de explorar o personagem. Inclusive, é nesse ponto que a filha do Ted aparece e ela tenta reivindicar o Escaravelho pra ele. Mas eu acho que esse é mais o ponto principal. Aí eu já tô indo muito na frente na história do personagem, indo em outras sagas. Mas esse é o ponto principal desse vídeo. Eu queria mais apresentar o Besouro Azul pra quem não conhecia, que é um personagem que ele tá na sua terceira versão, uma versão que ela é mais latina do que as outras, uma versão que veio depois da saga Crise Infinita e que principalmente, quem é o Jamie Reyes? Ele é um personagem, inclusive, que ele é pouco explosivo, como muitos personagens são nesse mundo de super-heróis, mas a gente já conta um pouco sobre a origem dele, que ele é muito ligado na família, e esse é o Besouro Azul que a gente vai ver nos cinemas a partir daqui, o Jamie Reyes. Claro, eles podem colocar o Ted Kord no filme de alguma forma, o personagem dele, até porque, como eu falei, quando a DC comprou o personagem da Charlton, eles ligaram todo o personagem, todo o universo dele. Então eu não acharia estranho se fizessem essa ligação, mas essa é a origem e esse é o personagem do Besouro Azul, pelo menos no seu começo de carreira na DC Comics. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera do filme do Besouro Azul? Você conhecia o personagem dos quadrinhos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.